Boa noite a todos. Economia Internacional, curso de Ciências Econômicas da Unifesp. Tópico de hoje é o tópico 8, Produção Internacional, Investimento Direto Externo e Aula e Empresa Transnacional. É a aula 9, mas é o tópico 8, uma vez que a aula 7 e 8 foram referentes ao tópico 7. Então, vamos lá. Eu enviei hoje mais cedo. Se alguém não recebeu, me avisa. Muito bem, a ideia é falar hoje sobre produção internacional. Nós temos falado até agora sobre comércio internacional, que é, na verdade, o envio, né, a venda de produtos de um país para os outros, com relação aos outros. Então, esses fluxos de comércio internacional, a gente tem estudado de tudo quanto é jeito, tentando explicar de maneira teórica, as políticas comerciais, né, ação de governo, falamos sobre, até do ponto de vista institucional, sobre as instituições que promoveram a liberalização do comércio internacional né, ou seja, do ponto de vista institucional também vimos. E agora vamos ver o tópico produção internacional. A ideia da produção internacional é que ela pode substituir ou complementar, mas em geral substituir um fluxo de comércio internacional. Uma vez que você manda um produto para um país, você alternativamente pode produzir naquele país o produto que você antes exportava e daquele mercado exterior você fornece para aquele mercado, certo? Então, nesse sentido, a produção internacional pode ser vista como um substituto ao comércio internacional. Então, após uma breve introdução sobre produção internacional, vamos ver essa questão do ID, ou investimento direto externo, que é o fluxo financeiro que possibilita a realização de produção internacional, e vamos ver a empresa transnacional, que é o agente, como vou dizer assim, a instituição, né, que realiza a produção internacional. Então, a ideia é falar sobre esses três temas: produção internacional, investimento direto externo e empresa transnacional. Após uma breve introdução, vamos pensar num modelo aí, uma explicação para os determinantes do ID, investimento direto externo, e os impactos que o investimento direto externo causa nas economias que enviam e que recebem o fluxo de investimento direto externo. Muito bem. Capítulo, para quem acompanha o Apple Yard, seria o capítulo 12, a literatura, e quem utiliza o Krugman, o capítulo 7. Alternativamente, temos também o capítulo 10 do livro do Renato Bauman, Otaviano Canuto. Todos com o nome Economia Internacional, como vocês já sabem. Muito bem. Essa ideia de produção internacional é o que nós vamos comentar agora. Como como eu já mencionei, ele é um aspecto relacionado ao comércio internacional, certo? Mas, na verdade, faz parte de uma coisa mais ampla com relação à mobilidade de fatores de produção, mobilidade de bens e serviços e mobilidade de firmas. Então, ou seja, é notar que para satisfazer a demanda por um determinado bem ou serviço, você pode satisfazer essa demanda de algumas formas, né? O produto pode ir atrás do consumidor, ou a firma pode ir atrás do consumidor, né? Ou os fatores de produção também podem ir atrás do consumidor. Então, nesse sentido, mobilidade é um termo mais amplo, né, que eu gostaria de mencionar para vocês. E vários desses tipos de mobilidade aqui vocês viram ou virão no curso de economia, né? O primeiro deles, que a gente falou até semana passada, foi a mobilidade de bens e serviços, também conhecido como comércio internacional, né? Ou seja, bens e serviços que atravessam fronteira são justamente o que compõe ou faz os fluxos de comércio internacional. Por outro lado, a gente pode perceber também que a firma ela pode se mover também, né? A firma ela costuma pertencer a uma economia em particular, mas dependendo de algumas condições, ela pode também se mover
e se localizar em outra região. Ela pode mudar de uma região para outra, ou ela pode ampliar a sua atuação em mais de uma região. Então, o ID, o investimento direto externo, e a reestruturação, que nada mais é do que uma empresa fecha as portas num local e abre as portas em outro país, né, também chamado de reestruturação, isso daí tem a ver com a teoria da localização das atividades econômicas. Essa teoria a gente não viu, não tocou nesse assunto nesse semestre, até porque ela pertence a uma outra discussão aí da economia regional e urbana. Aliás, é uma disciplina letiva do nosso curso de economia, aqui, Ciências Econômicas da Unifesp, que será ministrada no semestre que vem como eletiva, a disciplina de economia regional e urbana. Então, o tema mais amplo de localização de atividades econômicas engloba também o fato de que a firma pode se mover, não só o produto, mas de maneira alternativa, a firma ou empresa pode se mover através de fronteiras. Nessa que ela se move, a realização do movimento do fluxo de finanças que permite que a empresa vá de um ponto para outro é chamada, aí sim, produção internacional. Vejamos aqui embaixo esse último item, que nada mais é do que uma movimentação de fator da produção, que é aí um terceiro tipo de mobilidade. Os fatores de produção também movem através dos países, né, através das fronteiras. Não são só os produtos, né, os bens e serviços e as firmas, mas também os fatores de produção. Em particular, o ID, ele é a realização de um movimento de capital, mas não o capital de curto prazo, sim um fluxo de capital de longo prazo. A ideia é que o ID, ele por exemplo, a Espanha resolve gastar R$1 bilhão comprando um banco brasileiro, no caso o Banespa, no ano 2000, o banco espanhol Santander comprou um banco brasileiro, Banespa, e com esse fluxo de ID permitiu que o banco Santander produzisse agora em um outro ambiente, não só na Espanha, mas também no Brasil. Então, o que iniciou esse processo foi esse fluxo de capital financeiro de longo prazo. Diferente dos fluxos financeiros de curto prazo, né, o ID, a ideia dele é justamente, quando ele se move de um país para o outro, ficar naquele outro país por um bom tempo. Mas note que é possível também um outro fluxo de capital de curto prazo. No caso, fluxos de curto prazo financeiros são considerados, são de dois tipos, né? Os fluxos de portfólio e os fluxos de empréstimo. Fluxo de portfólio são compras de ativos em bolsa de valores, por exemplo, né? Então, eu compro um papel numa bolsa no exterior, ou isso se chama ADR, American Depository Receipts, que são, na verdade, ações das nossas empresas numa bolsa do exterior. Ou o contrário, né? Uma empresa do exterior pode lançar ações na nossa bolsa. Enfim, são fluxos de capital financeiro de curto prazo, de portfólio. Curto prazo, porque se eu compro no dia, eu posso vender realmente até no dia seguinte, se for o caso, né? Outro fluxo de curto prazo são os empréstimos, tanto os empréstimos públicos quanto os privados. E também a compra de títulos de governos, ou títulos públicos, ou títulos privados, né, que são obrigações a ser pagas geralmente de curto prazo, né, mas também de curtíssimo prazo. Enfim, existem todos esses tipos de mobilidade, tá, do capital, dos fatores de produção, dos bens e das firmas. Nessa disciplina aqui, nós estamos focando mais o fluxo de comércio internacional e agora, hoje, o de produção internacional. Como eu já disse, localização das atividades econômicas, né? O fluxo da mobilidade da firma será vista na disciplina Economia Regional e Urbana no semestre que vem. E existe ainda um último fluxo, que é o fluxo do fator mão de obra, né? Também conhecida como o boa e velha imigração. Eu vou comentar um pouco, de maneira rápida, hoje, sobre fluxos de imigração, mas o foco mesmo da aula de hoje é sobre produção internacional, ok? 3 grandes temas hoje.
a definição de produção internacional nada mais é do que a expansão, um fluxo o qual realiza justamente a expansão da produção local para um outro país. Então, imagina uma empresa que trabalha somente em um mercado, somente num país. Ela tenta, ela gostaria de atuar em um outro mercado também. Essa expansão, esse fluxo de expansão é chamado de produção internacional. Ou mesmo relocação, tá? Então, uma empresa que fecha as portas num país e vai para o outro, também é um fluxo de produção internacional. Outro conceito importante, outros dois conceitos importantes, primeiro, o da empresa multinacional ou empresa transnacional, que é o agente organizacional da produção internacional, e a rede de empresas, né, que é um formato organizacional ampliado da ET, da empresa transnacional. Tá? Então, eu vou falar também hoje sobre a rede de empresas, certo? E, basicamente, o que nós gostaríamos de entender mais nessa disciplina de hoje, ou melhor, a pergunta que está por trás, as perguntas que estão por trás aí das teorias da produção internacional e da teoria da empresa transnacional são as seguintes, né? Por que operar no exterior? Para que produzir num outro país? A gente vê tanta empresa transnacional aqui atuando no Brasil, porque que eles, enfim, resolveram se arriscar, entre aspas, porque sim, você corre um risco, é um país outro, diferente, tem um ambiente econômico, institucional, político totalmente diferente do país de origem, por que uma empresa, né, gostaria de fazer isso, expandir a sua produção para o exterior? E, assumindo que existem esses fluxos, né, de expansão da produção internacional, né, para onde que costumam ir esses fluxos? Por que eles vão para alguns países e para outros não? Enfim, para onde vão os fluxos do ID, investimento direto externo? Associada a isso, tem a questão também dessas redes de empresa, que nada mais é do que uma empresa transnacional ampliada. Vou falar um pouquinho sobre isso. E na última aula, depois na aula do tópico 10, nós vamos falar sobre as cadeias globais de valor, que nada mais é do que uma rede global, certo? Mas já aí com algumas características mais recentes, enfim, ou seja, essa aula de hoje, depois a gente vai falar das redes globais, ela continua, né, metade dela na aula do tópico 10, nós vamos falar sobre as cadeias globais de valor, que é a continuação dessa ideia das redes globais. Por que essas empresas formam rede de empresas e onde que essas empresas atuam? Bom, enfim, são essas as principais questões da aula de hoje. E os três conceitos importantes, né, além do conceito de produção internacional que a gente já falou, que é a expansão ou realocação da produção para o exterior, temos também o conceito de ID, investimento direto externo. Nada mais é do que um fluxo internacional de capital. É aquele fluxo inicial que permite a expansão para o exterior. Né? Com esse fluxo inicial, né, o tal fluxo de ID, uma empresa cria uma filial em outro país ou expande uma filial que já existe. Né? Pode expandir mais, tá certo? Então, lembrando, de novo, é um fluxo financeiro que dá um pontapé inicial e faz com que uma empresa, por exemplo, uma empresa americana, venha atuar num mercado como o do Brasil, mas, por exemplo. Então, nesse sentido, qual que é a ideia? O que é isso? Né? O que tem a ver o ID? Tá? Então, como eu disse, o ID permite a produção internacional, mas ou seja, ele é um fluxo de longo prazo, mas é um fluxo diferente de outros fluxos e tem algumas características bem específicas. Por isso que acaba sendo um fluxo de longo prazo, como vocês vão entender agora. Envolve dois aspectos. O primeiro, transferência de recursos. Segundo, aquisição de controle. Primeiro, transferência de recursos, até óbvio, né? É um dinheiro que move, enfim, de uma parte do planeta para outra parte do planeta. Então, uma empresa espanhola chamada Santander transferiu R$ 1 bilhão no ano 2000 e adquiriu a empresa Banespa, que era um banco
do Estado de São Paulo, né, um banco estatal famoso na época, bastante conhecido à época. Então, o primeiro ponto é isso. Todo fluxo de ID envolve essa tal transferência de recursos. Mas também esse fluxo de ID, por outro lado, tem um outro aspecto importantíssimo que o refere de outros fluxos, também que ele tem a característica de adquirir o controle da ativo no país que recebe o fluxo, certo? Então, de novo, naquele caso do Banco Santander, que adquiriu o Banespa aqui no Brasil no ano 2000, né, agora, aquela empresa que tinha controle independente, né, o dono era o governo do Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo ele transfere o controle para a empresa que o adquiriu, no caso, que eu estou mencionando, o Banco Santander. E aí vai ter agora uma nova relação entre esses dois, entre o ativo que foi adquirido, agora ele se chamará filial, e a empresa que adquiriu o controle se chamará matriz, e terá agora essa relação de matriz e filial, sendo que essa filial, né, que foi adquirida ou que foi criada, vai fazer parte da estrutura organizacional da matriz. Então, não mais o Banespa é um banco independente ou brasileiro, mas sim um pedacinho da estrutura da matriz do banco, que é o Santander espanhol. Tá? Então, é bastante importante isso, entender que agora vai ter uma relação de matriz e filial, dada agora a aquisição de controle. Tá? E isso sempre tem no fluxo de ID. É diferente de você, por exemplo, comprar um título do governo americano ou de comprar uma ação da Apple, porque é lógico que há uma aquisição de controle, a pessoa que compra esse título ou compra ação, ele adquire o controle, mas não existe essa relação organizacional, né? E eu não tenho, eu como pessoa física, ou mesmo uma pessoa jurídica que compra uma ação ou um título, ele adquire o controle, mas ele não existe uma estrutura organizacional que vai implementar isso de maneira internacional. Vai existir só a pura simples aquisição de controle. Nesse caso, o que vai ocorrer é que, né, temos agora um pedacinho da Espanha dentro do Brasil. Então, aquele banco lá, toda vez que você entra numa agência do Santander, embora você esteja em território nacional, ali faz parte tem um pedacinho da Espanha ali dentro, uma vez que aquela empresa ali localizada é uma filial que está dentro da estrutura organizacional de uma matriz cuja sede é no exterior. Tá certo? Então, esses são aspectos importantíssimos com relação ao ID, tá? Vamos lembrar disso. O ID, o investimento, o fluxo de ID, ele pode ter duas direções, né? Um país ele pode receber um fluxo de ID, então o Brasil recebeu da Espanha em 2000 um fluxo de ID de 1 bilhão de reais para essa aquisição do Banespa. Então, quando você recebe, o país que recebe um fluxo de ID, ele está tendo ID para dentro, ou seja, um fluxo de ID receptor. Mas também, um país como o Brasil não precisa ser necessariamente só receptor de ID, ele pode também adquirir, né, empresas brasileiras podem adquirir ativos no exterior. Tá? Então, nesse caso aí, o ID para fora, ou seja, ID emissor. Então, depende do ponto de vista que você está falando. Né? O Brasil pode ter fluxos de ID para dentro, né? Fluxos de recebendo investimento direto externo, mas também pode emitir, né, para fora fluxos de investimento direto externo. No caso último, empresas brasileiras adquirindo, enfim, algum ativo no exterior. Uma coisa que eu também não mencionei aqui é que nessa aquisição de controle, não necessariamente eu estou adquirindo um ativo já existente. Às vezes, o fluxo de ID ele vem para implementar uma nova fábrica ou para criar um novo ativo. Né? Então, por exemplo, quando a Honda criou uma nova fábrica em Sumaré, perto de Campinas, no ano de 1998,
97, 98, a fábrica da Honda naquela cidade, né, ela enviou um fluxo de ID e, a partir desse fluxo, foi construída uma nova fábrica que foi produzir automóveis, fábrica essa inexistente anteriormente. Tá? Então, não é só ativos existentes, mas novos ativos também estão relacionados a esses fluxos de ID. Beleza? Então, esse é o aspecto, vamos dizer assim, financeiro e de aquisição de controle do investimento direto externo. Agora, existe também o aspecto, vamos dizer, organizacional ou institucional, que é a empresa transnacional, que é o locus ou local onde a produção internacional se dá, tá certo? Então, aquela empresa ou organização que tem uma matriz num determinado país e filiais, o filial, uma ou mais filiais no exterior, é chamada empresa multinacional ou, talvez em termos mais usados hoje, empresa transnacional. Então é isso, basta você atuar em mais de um país, você já é teoricamente uma empresa transnacional ou multinacional, tá? Mas lembrando que você pode atuar em diversos países, né? Tem empresas que atuam em mais de 150, cento e tantos países, é incrível. As grandes nacionais, tem algumas delas que têm uma capilaridade enorme, né? Como uma delas que eu fico bobo de ver é a Unilever, americana. Incrível qual número de países que ela atua. E agora a brasileira Avon, que na verdade é a brasileira Natura. O que aconteceu é que a Natura adquiriu a Avon americana, e essa Avon americana, sim, também é outra empresa com bastante produtos de beleza, né, que tinha bastante capilaridade espalhados pelo mundo. Então, meio recentemente, a brasileira Natura adquiriu a americana Avon e agora também se tornou uma grande multinacional, né, ultrapassando os limites territoriais do Brasil, muito pelo contrário, né, foi para todos os 5 continentes do mundo, né, com essas filiais que ela adquiriu uma vez que ela adquiriu a estrutura organizacional da Avon. Então, é essa a ideia de uma empresa transnacional, uma matriz com filiais espalhadas pelo mundo, certo? E é a organização, né, da produção internacional. E aí, finalmente, a gente tem o conceito de empresa transnacional, mas temos também um conceito um pouco mais elaborado ou mais avançado do ponto de vista organizacional, que é o conceito de redes de empresas, tá? Que, por sinal, já virou até cadeia global de valor, que a gente vai falar no tópico 10. Mas o que seria uma rede de empresa? Ela é, na verdade, um arranjo organizacional entre empresas transnacionais. Ela é, na verdade, um arranjo organizacional, geralmente com uma empresa transnacional no seu centro, no meio, né, dessa arranjo organizacional, com a presença de vários vínculos ou ligações às empresas, tá? Às vezes em caráter concorrencial, mas muitas vezes em caráteres cooperativos também entre empresas formalmente independentes. Tá? Um exemplo disso seria uma parceria que foi a parceria entre a GM e a Peugeot na América do Sul. O que acontece nessa rede de empresas? Né? Peugeot, empresa do grupo PSA francês, e a GM, General Motors, empresa do grupo americano, né? General Motors Corporation, eles fizeram uma rede de empresas com vários vínculos, na verdade, com ligações de cooperação entre esses dois grupos de empresas que são formais, que são independentes formalmente, de maneira formal. Ou seja, a GM não adquiriu, não é dono do grupo PSA e nem vice-versa.
O que ocorre é que eles tinham, na verdade, que já acabou essa parceria, mas tinham uma parceria de troca de experiências entre si para poder atuar em vários mercados de maneira simultânea, trocando algumas componentes, principalmente os motores, né? Os motores de uma eram utilizados nos automóveis da outra. E também as lojas de venda de automóveis, né? Estou aqui, enquanto estou falando isso para vocês, estou lembrando também de uma outra parceria que teve aqui no Brasil, uma parceria que se chamava Autolatina, e era uma parceria entre Volkswagen e Ford nos mercados da América do Sul. Essa parceria Autolatina era até um pouco mais ampla, uma vez a ideia era troca de automóveis, troca não só de motores, mas troca de automóveis mesmo, nos vários mercados. Então, por exemplo, eles produziam de maneira conjunta um automóvel, a Ford e a Volkswagen, dentro dessa Autolatina, eles produziam um automóvel, e aí o mesmo automóvel saía com o nome Ford e com o nome da Volkswagen. Por exemplo, o Verona e o Volkswagen e o Verona da Ford, isso no início dos anos 90, eles dividiam produziam o mesmo automóvel, mas para economizar, para se manter ainda ativos no mercado, eles fizeram essa parceria. Então, você vê até a que ponto até, né, que uma rede de empresas pode ser complexa, né, porque você tem aí várias ligações entre as empresas, que pode ser troca de motores, troca de autopeças, ou até troca de produção, como foi esse caso aí. Essa parceria aguentou, acho que 6 anos, mais ou menos, de 88 a 94, terminou em 1994, mas foi uma experiência bastante interessante do ponto de vista organizacional, porque as duas empresas depois saíram, mas elas aprenderam bastante, tiveram bastante trocas cooperativas, aí, bastante troca de vínculos, ou seja, ligações, né, entre as empresas. No caso, a rede de empresa, você tem uma ou mais empresas que coordena a rede. Ninguém faz isso à toa. Por que as empresas entraram numa ideia dessa de ter esse arranjo organizacional? Era para que ambas tivessem um melhor desempenho competitivo. Tá? No caso, economias de escala num mercado complicado como o nosso, aí do Brasil, da Argentina, da América do Sul, as duas obtiveram um desempenho competitivo melhor participando nessa troca, né, de produtos, nessa troca de produtos. Era interessante que uma fábrica, o automóvel saía, você não sabia se ele ia ser GM ou Volkswagen. Daí depois, no acabamento final, que você colocava o distintivo da Volkswagen, o nome do carro, algumas cores eram específicas da Ford, outras cores eram específicas da Volkswagen. Foi uma experiência bastante interessante. E essa da GM com a Peugeot também, mas aí essa experiência foi mais limitada, ela foi mais troca de motores mesmo, porque uma delas tinha uma especialização maior na produção de motores e tinha uma certa, como é que fala isso, ociosidade na produção de motores, no uso, e que foi utilizada por essa outra empresa. Tá? É isso. Agora, uma rede maior ainda e mais dividida, onde você consegue dividir essas tarefas na produção, em cada etapa, e você tem não só 2 ou 3 empresas, mas sim muitas empresas, já é chamado de cadeia global de valor, tópico esse da aula 11, né, daqui mais para frente, no tópico 10, nós vamos falar sobre isso, tá? Que é vamos dizer assim, uma ampliação desse conceito de rede de empresa. Por hoje, a gente fica aqui. Então, o que é possível agora é a empresa transnacional e a rede de empresas, depois a gente fala sobre as cadeias globais de valor. Bom, vamos lá com mais algumas informações preliminares aí do ID, dos fluxos de ID. No ano 2005, que já faz algum tempo, né, já faz mais de 15 anos,
Não atualizei esse dado, mas para você ter uma ideia, terem uma ideia do aumento dos fluxos de investimento direto externo entre os países, né, os fluxos acumulados de ID no ano 2005 acumularam 10 trilhões de dólares, maior do que o comércio internacional da época. No caso dos Estados Unidos, foram divididos dessa maneira, entre ID para dentro e ID para fora. ID para fora dos Estados Unidos tinha como Europa metade do destino dos fluxos, do volume, né? 18% ia para a Ásia e Pacífico, 17% ia para a América Latina, incluindo o Brasil, e 11% para o vizinho Canadá. Então, você vê que, né, um país só aí tem um tamanho dessa torta aí bastante grande, né? O caso, o Canadá. E o fluxo inverso, ou seja, a economia americana, que também recebe bastante fluxo de investimento direto externo, ela recebe metade dos fluxos que ela recebe, metade vem da Europa também, em mais ou menos as mesmas proporções, sem ser exatamente iguais, né? 15% vem da Ásia e Pacífico, 9% vem do Canadá e 5% vem da América Latina. Tá certo? Aliás, até mais ou menos essa época, 2005, a maior parte dos fluxos de ID no mundo, né, se dava entre esse triângulo de grupos de países, onde, na verdade, Estados Unidos e Japão é um país em si, é um país isolado, e a Europa, sim, um grupo de países, tá? Então, você via um grande triângulo, conhecido como tríade, né? Estados Unidos, Europa e Japão, concentrava-se, né, nessa época, a maior parte dos fluxos de ID. De lá para cá, nos últimos 15 anos, mudou bastante à medida que a economia chinesa entrou, né, no processo aí de crescimento muito forte, muito vigoroso, e se tornou aí um grande fluxo de investimento direto externo também. E não só receptor de ID, mas também gerador de ID. Aliás, de maneira ampliada, não a China em si, em particular, mas os outros BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, né, e os BRICS também em geral, também têm se tornado receptores e geradores de ID, tá? Então, vou mostrar para vocês um outro gráfico que vai até 2006, também não muito recente, né, 15 anos, mas dá para ver que de fluxos bem pequenos até o início dos anos 90, os países Brasil, Rússia, Índia e China começam também a movimentar bastante investimento direto externo nas duas direções, tá? Uma característica interessante dos fluxos de ID, que é, em geral, à medida que o país vai se desenvolvendo, primeiro ele recebe bastante ID, mas à medida que a estrutura industrial cresce, torna-se mais complexa e você começa a ter empresas transnacionais daquele país, os fluxos de ID para fora também começam a aparecer. E, aliás, esse gráfico aqui é sobre especificamente os fluxos de ID para fora, que em inglês aqui está FDI Outflows, aqui em cima. Então, vejam vocês, tudo isso aqui não é ID para dentro do Brasil, da Rússia, da Índia e da China, e sim ID para fora de empresas transnacionais desses países, né? Claro que a China acaba tendo um fluxo maior, a Rússia também teve, mas o Brasil também começa a aparecer nessa figura. Um comentário interessante aqui com relação aos fluxos de para fora do Brasil, eu menciono primeiro, nessa época aqui, uma empresa que começou a ter bastante fluxo de para fora foi a Petrobras e a Vale. Aliás, a Vale, nesse ano, justamente de 2006, ela adquiriu a INCO, International Nickel Company, uma empresa canadense de mineração, e, nesse sentido, a Vale virou uma grande transnacional da mineração, está entre as 3 maiores do mundo hoje, justamente graças a essa aquisição de 2006. Foi justo na época que eu trabalhei lá, eu trabalhei 3 anos na Vale, já contei para vocês, né? Nessa época, a Vale se tornou uma grande empresa transnacional e foi aí justamente se aventurar agora pelo mundo das empresas transnacionais, né? A Petrobras também começa a ter bastante fluxo de ID, algumas outras empresas privadas do Brasil, eu citaria também no setor de siderúrgica, né? Siderurgia, a siderúrgica do Rio Grande do Sul
Gerdau também adquiriu empresas americanas de aço. Tá? Então, aí temos aí essa grande transnacional brasileira também no setor de aço. E, mais recentemente, esse caso que eu mencionei agora há pouco, que a Natura, né, da área de cosméticos e produtos de beleza, adquire a famosa Avon americana, empresa de origem americana. Enfim, então é aí as empresas dos BRICS crescendo e também mostrando as garras aí no sentido de fluxos de ir para fora. Bom, vamos falar agora também sobre quais são as maiores empresas do mundo, tanto em 2005 quanto em 2016. Aqui eu consigo fazer uma comparação e mostro para vocês como mudou a estrutura mundial das grandes empresas transnacionais, né? Se você notar nesse quadro das 10 principais maiores empresas do mundo, das maiores empresas transnacionais, você pode observar que várias delas são no setor de petróleo, como a ExxonMobil, aqui no Brasil chama de Esso, em primeiro lugar, na época, em terceiro, a Royal Dutch Shell, empresa do Reino Unido e Países Baixos, a própria BP, British Petroleum, do Reino Unido, né? A Chevron americana e a ConocoPhillips dos Estados Unidos, também outra empresa do setor de petróleo. Então, você vê aí que temos 1, 2, 3, 4, 5 entre as 10 principais são da área de petróleo. Então, temos aí também, em conjunto, a General Motors, a Daimler Chrysler, a Toyota e a Ford. E essas 4 são empresas de automóveis. Então, dentre as 10, 5 petróleo, 4 automóveis. A única que não está nesses 2 setores é a Walmart, que é o grande gigante do varejo, né, lojas de varejo, que inclusive já está aqui no Brasil operando também há algum tempo, a Walmart. Note a diferença para o ano 2016, que eu vou mostrar daqui a pouco, a diferença em termos de setores e em termos dos países também. Vamos ver os países que eu acabei que eu não mencionei. Desses 10 empresas, 6 são americanas, né? Olha lá, aqui Estados Unidos, né? O que mais? 3 são europeias, Países Baixos, Holanda, Reino Unido e Alemanha, e uma só do Japão. Então, tem aí um perfil da tríade aí. Agora, dá uma olhada, 11 anos depois, em 2016, a diferença dos tipos de empresa que tem, né, de quais setores são as top 10, né, as 10 maiores corporações, e também a diferença geográfica, né, a origem dessas empresas transnacionais. Em primeiro lugar, aqui a gente vê que percebe que a Walmart passou do segundo para o primeiro posto. Né, o grande gigante do varejo americano, o Walmart, passa a ser a primeira maior. E o interessante é que permanecem na linha, que permanecem nessa lista, né? Então, nós percebemos a Toyota nas duas, né? A Royal Dutch Shell também e a Walmart, com a novidade agora da Focus e a BP, British Petroleum, né, entre as 10. Então, dessas 10, 4 permanecem, as outras mudaram bastante. Em primeiro lugar, outro ponto interessante aqui é notar que dessas empresas, poucas permaneceram de uma lista para outra, e desses setores de petróleo, vamos ver quantas que tem agora. A Sinopec é o gigante chinês do petróleo, junto com a Royal Dutch Shell, com a ExxonMobil e com a BP do Reino Unido. Então, de 5 passou para 4. São grupos de energia, vocês sabem que já, né, 2016, a energia do petróleo ainda é importante, como vocês estão vendo, de 5 passaram para 4 nos top 10, mas o ponto é que agora são empresas de energia, não são mais só empresas de petróleo, ou seja, elas atuam em outras áreas também de energia, como energia eólica e energia solar, dentre outras, né? Eu esqueci da China National Petroleum, tem essa aqui também. Então, de 5 continuaram 5. Do setor automotivo, permanecem na lista apenas 2, né? A Volkswagen e a Toyota. Deixa eu ver se não tem outra aqui. Não, são só essas 2 mesmo.
Outra novidade na lista é a Apple na lista, que é uma empresa de computadores, né, empresa de alta tecnologia. Então, agora a gente começa a ter umas empresas de alta tecnologia nessa lista do top 10. Então, os setores meio que mudaram um pouco na lista, a lista de empresas mudaram, e a região do mundo da qual essas empresas, né, pertencem. Então, por exemplo, China inexistente 11 anos antes, agora ela aparece com somente com segundo, terceiro e quarto lugar na lista, né? Estados Unidos ainda tem 3 empresas na lista, e a Europa ainda tem 1, 2 e 3 empresas na lista, do Países Baixos, da Alemanha e do Reino Unido, Grã-Bretanha, né? E o Japão continua com uma empresa, que é a mesma empresa Toyota, né, que se mantém firme aí na lista das top 10, né, das 10 da Billboard. Então é isso, tá? Uma mudança significativa na geografia econômica do mundo, né? Ou seja, agora essas muda para o Oriente, né? Em parte o local ou o locus das empresas transnacionais, e muda também a composição, né? Composição dos setores que fazem parte dessas 10 grandes empresas. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma pergunta até aqui. Mas, enfim, tendo alguma dúvida aí é só chamar aqui. Então, um outro ponto que a gente, outra coisa que a gente pode fazer usando esses dados dessas 10 empresas é mostrar a amplitude dessas empresas, agora não só as 10 principais, mas as 500 principais empresas globais ou empresas transnacionais da revista Fortune. Desculpe. A empresa Fortune mede, de alguma maneira, de onde vêm essas empresas, e aqui mostra, com o tamanho desses círculos, o tamanho das empresas, né, e de onde que elas são originadas. Então, a gente percebe que a grande maioria está justamente aqui nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, né? Japão, China e Sudeste Asiático incluído. Inclusive, né, ampliando um pouco para pegar países como Tailândia e Indonésia também, não tenha dúvida. A América do Sul já tem uma participação um pouco mais modesta, assim como empresas do Oriente Médio e da Índia, né? E a Rússia está aqui, né, também, enfim, com uma participação menor. Ou seja, é a tríade ainda um pouco expandida agora, incluindo a China, né? É isso. Bom, vamos lá. Antes de falarmos sobre ID, e de maneira mais detalhada, pensar na tentativa de explicar o ID, deixa eu mencionar para vocês rapidamente, e eu falei que eu ia fazer isso anteriormente, falar sobre um fluxo em específico internacional, aí um fluxo de fatores, que é o fluxo de mão de obra ou imigração, tá? Então, esses fluxos de movimento de trabalhadores de uma parte para outra, a imigração, o que ocorre? Deixa eu mencionar para vocês 2 ou 3 aspectos. O primeiro e o segundo dessa lista aí, na verdade, são relacionados, são os movimentos de imigração em direção aos Estados Unidos e à União Europeia. Tá? Primeiro, os fluxos de imigração em relação aos Estados Unidos, eles têm sido grandes nos últimos 40, 50, 60 anos, nesse período de pós-guerra, uma vez que pessoas do mundo inteiro, né, desejam trabalhar, né, ou se mudar para um país com economia pujante igual dos Estados Unidos, né? Agora, um ponto em particular preocupa nesses fluxos de migração, que são os fluxos que vêm especificamente do México, que é um país né, fronteiriço, né, ao sul dos Estados Unidos, portanto, divide uma fronteira grande até, os 2 países dividem uma fronteira grande, e o fluxo, uma parte desse fluxo, ele é ilegal, são tentativas, são imigrantes, em sua grandíssima maioria, imigrantes, trabalhadores de mão de obra menos qualificada, né? Eles tentam entrar de maneira ilegal. De maneira legal, uma boa parte da mão de obra qualificada já consegue e já vem entrando nos Estados Unidos nos últimos 50, 60 anos. Mas, em particular, esse fluxo preocupa,
uma vez que muitas vezes acontecem até abusos, né, de pessoas que morrem ou que são deportadas, né, e ficam acabando se sujeitando a ter algumas situações, né, bem ruins nessa tentativa de atravessar a fronteira de maneira ilegal. Cabe notar também que esse fluxo de imigrantes mexicanos ilegais, na verdade, nos últimos 30 para 40, assim, 40 anos, já também compreendem também outros tipos de imigrantes vindo de outras partes do mundo, como até brasileiros, mas também imigrantes da América Central, que são países vizinhos ao México, que tentam entrar também de maneira ilegal nos Estados Unidos. Então, esse é um ponto da imigração que preocupa. Do ponto de vista da União Europeia, ela também recebe alguns fluxos de imigrantes legais do mundo todo também para trabalhar de maneira legal no país, nos países da União Europeia, parcialmente de um fluxo com tamanho menor, se comparado com o dos Estados Unidos, mas também recebe. E esse fluxo não é o que preocupa, mas sim um fluxo mais recente, de 2015 para cá, também imigrantes que tentam entrar na União Europeia de maneira ilegal. Já aí, o fonte, se num caso era por conta de um país relativamente mais pobre, as pessoas tentavam, principalmente imigrantes com um nível de instrução um pouco menor, nesse caso aqui, dos imigrantes que entram na União Europeia, ele é um pouco diferente, porque por conta da guerra na Síria, um grande fluxo de sírios, muitos deles, em grande parte, diga-se de passagem, qualificados, trabalhadores qualificados, que não queriam sair do seu país, mas são obrigados a sair por conta da força da guerra, né? E esses outros países que eu menciono aqui são países mais pobres da África, que aí sim fazem igual os imigrantes mexicanos tentando entrar nos Estados Unidos, através de barcos saindo do norte da África, tentando entrar em países da Itália, como Itália, Espanha, para, né, tentar emigrar de maneira para países da União Europeia. Desses dois aqui, continuam sendo preocupantes, né, ambos os casos, embora parece que da União Europeia tenha sido mais forte, né, do que dos Estados Unidos em termos de fluxo de pessoas, né, de mudança de pessoas tentando entrar nesses países, e foi um pouco atenuado por conta da pandemia os dois fluxos de imigrantes ilegais, mas ainda existem e ainda continua latente, né? Então, a tendência é que com a melhora da pandemia, com a melhora da economia mundial, pode ser que esse fluxo de imigrantes continue, né? Um outro fluxo de imigração tem a ver com a fuga de cérebros. Aí, o que acontece? Justamente, por vários países em desenvolvimento que sofrem alguns tipos de problemas, ou econômicos, ou políticos, ou dos dois tipos, né? Uma elite de cérebros ou mão de obra qualificada acaba tentando sair desses países em desenvolvimento rumo aos países desenvolvidos, tais como União Europeia e Estados Unidos, mas também Japão e até China. Essas pessoas qualificadas têm saído buscando melhores salários, liberdade profissional, condições profissionais e melhores tecnologias. Então, nesse sentido, para os países como Estados Unidos e União Europeia, é ótimo receber esse fluxo de fuga de cérebros. Por outro lado, do ponto de vista dos países em desenvolvimento, eles perdem um capital humano muito importante, bastante significativo com essa fuga de cérebros. E vejam vocês que não é só o Brasil que passa por isso, mas também países como a Índia, né? Eles sofrem bastante com a fuga de cérebros à medida que eles sofrem de uma perda expressiva de capital humano, no caso, e capital humano escasso, porque é custoso e complicado você treinar, né, essas pessoas, né, desses cérebros, e de repente você faz um investimento de tantos anos e perde, né, esse capital por questões econômicas ou políticas, né, e vai ter, sim, um impacto de longo prazo na economia daqueles países. Muito bem, era tudo isso que eu tinha para falar sobre imigração.
Essa introdução foi, na verdade, uma introdução até longa, né? Bastante grande, diga-se de passagem, e aí vamos agora mergulhar nessa questão específica de por que uma empresa transnacional iria produzir no exterior. Pensa bem, se eu estou num mercado aqui, por exemplo, não pense numa empresa brasileira, que você é dono de uma empresa, conhece bem o mercado daqui, já conhece toda a legislação, né? Lutou bastante para se estabelecer só um minutinho. Pronto, desculpe. Muito bem. Já conhece as condições do mercado local. Por que uma empresa que se aventuraria num mercado de exterior, onde você, como eu mencionei nas primeiras aulas, tem uma estrutura provavelmente bastante diferente da sua, em termos de línguas faladas, em termos de legislação, em termos de cultura, né, em termos de moeda, né, sistemas econômicos, sistemas macroeconômicos diferentes. Por que eu iria para o exterior? Então, esse é um ponto crucial para tentar entender essas teorias que explicam a produção internacional. É que a sua empresa só vai produzir no exterior se ela achar que tem algum tipo de vantagem, se ela consegue desfrutar de algum tipo de vantagem indo para o exterior, tá? E poder utilizar essas vantagens ao seu favor na concorrência com as empresas locais. Porque senão, se não houvessem essas vantagens, então é mais fácil ficar em casa sossegado vendendo para o mercado local, né, e dane-se o exterior, certo? Bom, antes de mergulhar de maneira mais detalhada nessa ideia, vamos também comentar aqui do lado que para eu poder expandir para o exterior, uma empresa transnacional, tipicamente, né, ela vai atrás dessas vantagens que eu falei, porque, enfim, ela vai tentar desfrutar, sabendo que pode haver alguma demanda por aqueles seus produtos, ou seja, nada diferente de um mercado nacional, né? Você tem, numa certa região, demanda para o seu produto, você vai lançar naquele mercado. Tá. E como que eu expando para o exterior? Que essa que é a diferença, né? Se fosse o mercado nacional, é simples, eu vendo de um estado para o outro, de uma cidade para outra, mas no caso da empresa transnacional, que estou atravessando uma fronteira, como é possível expandir? Então, tipicamente, existem 3 formas, né? A terceira delas, que é a exportação, é a mais conhecida, né? Ou seja, a gente tenta descobrir quem são os compradores lá na outra ponta, né? Que vão comprar o meu produto, tenta descobrir quais regras econômicas, jurídicas que o produto sofre ao ir para o exterior. Então, por exemplo, tem que descobrir quais são as tarifas no outro mercado, tarifa de importação, quais são as barreiras não tarifárias, todas aquelas que vocês já viram que existem, né? Subsídio, cota, etc, etc, etc. E, a partir daí, eu começo a exportar. Então, exportação é um modo de eu expandir para o exterior, tá? É um modo, inclusive, mais fácil e que, tipicamente, as empresas começam por aqui. Fácil nesse sentido, né? Uma vez que você domina as regras de exportação, você simplesmente envia, mas você continua ainda só produzindo no mercado inicial, no mercado do país de origem. Já o ID e o licenciamento já envolve uma questão um pouco mais complexa. O ID, né, é a possibilidade de eu produzir no exterior. Então, eu vou ter uma unidade produtiva, ou vou adquirir uma empresa daquele país, ou eu vou criar uma nova fábrica naquele país. Então, ele já é mais complexo e mais difícil de fazer. Só vou entrar nessa do ID se tiver algum tipo de vantagem. E uma coisa parecida com o ID, na verdade, é um intermediário entre o ID e a exportação, é a questão do licenciamento. Eu procuro uma empresa do outro país, uma empresa de lá, e concedo direitos para eles de produzir tudo aquilo que eu produzo aqui nacionalmente. Então, eles vão produzir lá tudo que eu sei fazer aqui, e eu concedo isso e recebo em troca pagamento de royalty ou pagamento de licença, no caso, né? E recebo proporcionalmente por isso, tá certo?
Isso daí é uma outra possibilidade também, que a gente vai ver que às vezes serve e às vezes não serve. Então, são essas as formas de expansão. Eu me expando pelo ID ou licenciamento, ou ainda, inicialmente, com as exportações. Muito bem, então vamos pensar agora nessa questão das vantagens. Se eu tiver vantagem para produzir no exterior, então eu posso pensar em ter, sim, realizar aquele fluxo de ID e começar a operar naquele outro mercado. E que vantagens são essas? Bom, são vantagens de dois tipos: as vantagens de localização e as vantagens de internalização. Essas vantagens de localização são as mais importantes pelo tamanho da magnitude, embora existam também as vantagens de internalização. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas vantagens. Primeira possibilidade é que haja vantagem de localização, ou seja, eu me localizando lá naquele outro país, eu vou conseguir realizar algum tipo de vantagem, vou poder explorar algum tipo de vantagens. Que tipo de coisas são essas que eu poderia buscar no exterior? Bom, primeiro, vou realizar economias de escala, vou poder minimizar meus custos, produzir com custos menores, ou então vou poder transpor barreiras comerciais. Então, são vantagens que eu realizo à medida que eu me localizo no exterior, tá? Então, essas aqui são as principais vantagens, as de localização, que me, enfim, em geral, permite que até seria permite que seja possível a produção no exterior. Tá? Como assim vantagem de localização por economia de escala, por minimização de custos e por transposição de barreira comercial? Como assim? Primeiro, economia de escala. Como vocês sabem, economia de escala é quando, né, eu consigo. Tem dois jeitos de você ver economia de escala, né? Quando eu aumento os insumos, a produção mais do que quando eu dobro os insumos, a produção mais do que dobra, é um modo de você ver economia de escala. Ou então, quando eu produzo cada vez mais com um custo médio menor, tá? Então, e o que gera economia de escala em geral? Demanda suficientemente grande para aquele produto, de modo que eu possa produzir numa escala relativamente grande para atender aquele mercado. E o que está por trás dessa demanda? Uma possibilidade de renda naquele local, naquele país, né, que pode ser um país ou bloco de países. Tá? Então, por exemplo, eu posso me localizar no Uruguai, ou no Paraguai, ou na Argentina, ou no Brasil, para atender o mercado do Mercosul como um todo. Tá? Então, eu falo país, mas pode ser bloco de países também. Tá? Em geral, antigamente, a gente pensava mais no país, hoje a gente pensa em blocos também, tá? Como vantagem. Então, muita empresa transnacional veio para o Brasil, porque o Brasil já tinha uma demanda por esses produtos relativamente grande. Ainda que a gente fale, o Brasil é um país em desenvolvimento, tudo, mas a estrutura de demanda, tanto de população, né, querendo consumir aquele pedaço do país, e a relativa possibilidade de renda em um país como o Brasil, né, é suficiente para que uma empresa queira se localizar no país né, e possa usufruir de economias de escala. Já um país como a Bolívia, por exemplo, é menor. A Bolívia não faz parte oficialmente do Mercosul, ela é um membro associado, né? Então, ela tem área de livre comércio com o Mercosul, mas ela não faz parte do Mercosul. Tá? Então, é difícil uma empresa ir para a Bolívia, porque não vai ter demanda, porque, primeiro, demanda relativamente pequena e renda baixa, né, você não vai usufruir de economia de escala se tiver uma fábrica na Bolívia. Já no Brasil, ou mesmo em países como Uruguai ou Paraguai, você consegue realizar essa economia de escala, né, e vender para o bloco todo do Mercosul. Então, produção de veículos é bem isso que acontece. Tá? E milhares de outros exemplos. Mas o que está por trás da realização de vantagem de economia de escala é a demanda local, né, suficiente, né, e a renda que a sustenta. Então, esse é um ponto. Agora, eu posso ir para a Bolívia por outra razão. Se eu conseguir, na minha produção, minimizar custos. Tá? Quando naquele país existem fatores de produção
que tem um preço relativamente barato, então consigo, indo para lá, minimizar custo. Como, por exemplo, a Bolívia é uma grande produtora de estanho, ela tem esse recurso natural, estanho. Então, empresas que trabalham com esse mineral faria sentido se localizar na Bolívia, porque ela consegue comprar e extrair o recurso com preço relativamente barato, então você tem um custo, minimiza os seus custos indo, né, utilizando aquele recurso, e vende para o mundo inteiro a partir daí, né? Ou então, quando a mão de obra também tem um custo baixo, né? Então, nos últimos anos, aí, pelo menos nos últimos 30 anos, uma grande fonte de mão de obra barata foi a China, né? Várias empresas puderam, indo para a China, realizar custos de mão de obra barato. Hoje em dia, esses custos baixos de mão de obra se expandiram para alguns dos outros países da América, desculpe, da Ásia do Leste, como, por exemplo, Vietnã, Myanmar e outros países ali da região. Tá? Então, também mão de obra, olha, eu coloquei alguns exemplos aqui, alumínio próximo à bauxita. Então, tem algumas empresas de alumínio que vieram produzir no Brasil, não porque o Brasil é um grande demandante de alumínio, mas porque tem muita bauxita na região norte do país, ali no Pará, leste e sudeste do Pará, tem muita bauxita, então fazia sentido eu me localizar ali. Produção de chips próxima à mão de obra qualificada, né? Não foi o grande caso da Intel, que montou uma grande fábrica na Costa Rica, mão de obra nessa área ali é bastante qualificada. Então, nesse sentido, localização nessa região aí vale bastante, usando a ideia de minimizar custos, né? Você aproveita dos fatores. Então, você vê que é diferente. Aqui é a questão da demanda e a renda por trás da demanda. Aqui já é uma questão de oferta, né? Oferta de insumos com custos atrativos. Então, uma terceira vantagem de localização não tem a ver nem com demanda e nem com oferta. Tem a ver, sim, com um fator institucional, ou melhor, até governo, né? Às vezes, os governos criam barreiras de comércio, e vocês sabem como que é, né? Quanto que ocorre isso? Vamos lá, tem milhares de exemplos aí. Dois deles, eu mencionei foi aquela questão dos automóveis do Japão. Na aula 5, lá do tópico 5, eu falei sobre a produção de automóveis nos Estados Unidos por empresas japonesas. Por que eles acabaram indo produzir nos Estados Unidos? Por conta de uma barreira comercial lá, que era a tal da RVE, né? Restrição voluntária de exportação, as empresas japonesas não podiam exportar o quanto elas queriam para o mercado americano, e o único jeito foi ir para lá, né? Então, a ideia é isso, tem barreira de comércio, eu vou lá me localizar para transpor, ou para eu fugir dessa barreira de comércio. Então, uma vez que eu estou lá produzindo automóvel nos Estados Unidos, não tem mais barreira ao comércio internacional. Então, o que eu faço? Eu vou produzir naquele mercado. Mesma coisa aconteceu com o setor de aço, uma época que recebia tanta produção, tanto subsídio, que com a competição das empresas americanas e brasileiras e coreanas, que antes exportavam para os Estados Unidos, estavam tendo a concorrência do aço americano subsidiado. E aí o que elas fizeram? Foram produzir nos Estados Unidos. Então, inclusive, algumas empresas não aguentaram, americanas, e foram adquiridas por empresas brasileiras, como o caso da Gerdau, que adquiriu uma siderúrgica americana. E outro exemplo é a ideia do Fortaleza Europa. Mencionei na aula de integração econômica regional que a Europa, a partir de 92, ia se tornar um mercado comum, certo? Ou seja, livre movimento de insumos, de mão de obra, de finanças, de capital, né? Lembram disso, né? A partir de 92 se tornaria. Aí o que aconteceu também é que algumas empresas, nos fim dos anos 80, percebendo isso, que em 92 o capital ia ser livre, então, e o mão de obra também, eles decidiram começar a produzir na Europa para se beneficiar desse capital que ia poder se mover dentro da Europa, dentro dessa fortaleza que supostamente a Europa seria, né? Então, a ideia era, vamos investir na Europa, porque lá dentro o capital e o trabalho vão poder fluir
né, numa boa. Então, seja lá onde eu ficar, vou me beneficiar disso. Então, é como se fosse um grande forte Europa. Essa era a ideia do Fortaleza Europa. Não é essa ideia de fechar para o mundo, nada disso. Simplesmente virar um mercado comum, tá? E muitas empresas foram ali produzir na Europa, empresas japonesas e americanas, por exemplo, coreanas, até também começaram a produzir automóveis, só como exemplo, lá na Europa, nesse período. É isso. Vantagem de localização, então, de 3 ordens, por conta de economia de escala, por conta de minimização de custos e por conta de transposição de barreiras comerciais, são os principais fontes de vantagens para que uma empresa transnacional vá produzir no exterior. É a explicação principal. Ainda existe um segundo tipo de vantagem, que é a vantagem de internalização. Ela não é tão importante em termos de tamanho, tá? Vocês vão ver aí, vai ficar bem claro a ideia por quê, né? Mas cabe mencionar aqui que é o seguinte, a ideia da vantagem de internalização é eu me movo para uma determinada região, eu vou produzir numa determinada região, porque vão ter algumas vantagens. Se eu fizer isso, né, eu vou conseguir realizar algumas transações que não estão disponíveis se eu estiver fora dessa, dessa área ou desse país, ou dessa, né? Só vou conseguir fazer isso dentro da empresa. De fora, não vai estar disponível se eu estiver fora da empresa. Então, a principal vantagem é a questão da transferência de tecnologia. A tecnologia tem 3 aspectos aí que você não consegue, se esses 3 aspectos não forem lidados, você tem um problema muito sério de vender ou transferir a tecnologia. E que aspectos seriam esses? Primeiro, a questão do direito de propriedade. Segundo, dificuldade de monitoramento. E terceiro, a presença de assimetria de informação. São 3 coisas da microeconomia que vocês viram, provavelmente na micro 2 ou na micro 3, mas vamos mencionar rapidinho. Tá? A transferência de tecnologia, quando você não consegue vender ou transferir, é uma vantagem de internalização eu ir produzir no exterior. Por quê? Porque vejam vocês, vamos supor, direitos de propriedade, quando eles são difíceis de ser estabelecidos, você tem uma dificuldade de transferir a tecnologia. Lembra da ideia que eu mencionei agora há pouco aí de licenciamento? Tá? Eu tenho uma marca forte, vamos pensar na Disney, tá? Aquelas lojas da Disney, de produtos da Disney. A Disney usa muito licenciamento como estratégia de internacionalização. Usa bastante. Só que em certos países não dá. Por quê? Porque essa transferência de tecnologia, né, no caso, o chapéu do Mickey, né, aquele orelhudo lá, chapéu do Mickey, né, a camiseta com pateta ou com aquela princesa lá, Bela Adormecida, sei lá, o que acontece? Ele é copiado, o direito de propriedade, ele não é respeitado, não é estabelecido. Então, se você não vai para o outro país, se você for tentar fazer isso com uma empresa local, você não consegue monitorar esses direitos de propriedade e pode ser até, inclusive, copiado. Tá? Então, quando você não tem possibilidade de lidar com o direito de propriedade, é muito complicado a transferência de tecnologia. E a mesma coisa alguma vez que eu transfiro essa tecnologia, como que eu monitoro? Como que eu acompanho isso? Então, vamos pensar que lá no Iraque, e eu estou dando só como exemplo o Iraque, tá? Mas algum país que tem dificuldade de você monitorar, se eu consigo fazer o licenciamento da tecnologia, a empresa local, uma empresa iraquiana, né? Ou mesmo da Síria, vamos pensar um país que tem bastante dificuldade de você monitorar isso. O que pode acontecer é que eles podem usar a sua tecnologia, copiar o produto, ou então vender numa situação que você está à distância e não consegue monitorar, eles podem vender, sei lá, 5 vezes mais e declara uma parte só e vende por 5 vezes mais. Então, como que você vai monitorar isso? É o famoso risco moral lá da microeconomia, né? Uma parte consegue ver bem o que acontece e a outra parte não. E a questão da simetria de informação. Tá? A marca que eu estou tentando transferir a tecnologia para ser usada no licenciamento,
uma parte conhece melhor e outra parte não tem a ideia. Então, de novo, o Mickey, como é que chama lá? A Disney, né? A Disney tenta vender direitos por, sei lá, vamos chutar aí, $1 milhão. A empresa local fala, não, isso daí está muito caro, vamos vender por 500 mil. Mas ela consegue saber que ela vendendo lá no mercado local, ela vai vender por muito mais do que 500 mil. Então, de novo, aqui não é o monitoramento o problema, nesse segundo caso, nesse terceiro caso, mas sim como que eu acompanho, né? Que eu tenho mais informação sobre o mercado local do que você. Então, eu sei valorizar melhor o produto que eu estou vendendo do que você. Então, o que acontece nesses três casos aqui? Praticamente é impossível transferir a tecnologia, porque ou um problema de direito de propriedade, ou um problema de monitoramento, ou um problema de assimetria de informação quanto ao valor daquele que você está tentando vender, né? Então, eu não consigo fazer um contrato legal de transferência de tecnologia, ou seja, o licenciamento é impossível. E eu falei do Iraque da Síria, que está em guerra, mas também em países da África é muito difícil isso. Na verdade, se olhar aqui, até no Brasil, né? Às vezes você vê aí produto copiado, né, do camelódromo, enfim. Não houve nenhuma transferência de tecnologia, houve sim cópia e transgressão aí ao direito de propriedade daquelas empresas. Então, a vantagem de internalização, como que ela se dá? Ela só vai existir dentro da empresa. Fora da empresa, você não consegue licenciar. Então, o único jeito é se você for para o mercado lá do outro país. Por isso que a empresa transnacional, nesses casos, acaba indo para outro país. Tá? Então, novamente, finalizando a ideia dessa vantagem de internalização, ou seja, fazer internamente a empresa a transação, ou seja, ir para o exterior, é vantajoso, é o único jeito de lidar com esse problema. Essa aqui é uma vantagem de ir para o exterior, mas não tanto quanto o que eu mencionei antes. A grande motivo pelo qual as empresas transnacionais vão para o exterior é por causa da vantagem de localização. Ou por conta do lado da demanda, ou por do lado da oferta dos insumos, ou por conta de barreiras comerciais, tá? Então, para transpor barreiras comerciais. Então, é isso. A vantagem da localização é o principal ponto, tá? Muito bem. E aí, nesse sentido, o que ocorre? Aí sim, vamos falar sobre os determinantes do ID. Como é que eu vou fazer? Né? Eu vou usar o ID, vou usar o licenciamento ou vou usar a exportação? Então, como se fosse uma decisão aí para você tomar entre esses três, uma decisão de 2 estágios. A primeira é que você tem que escolher se você quer exportar ou se você quer fazer ID ou licenciamento, uma dessas duas. Então, está bem na cara que o que acontece aqui é que a vantagem de localização é o principal ponto. Se elas existirem, é preferível licenciar ou ID, que é essa opção aqui. Se não houver vantagem de localização, a empresa vai continuar exportando, tá certo? Então, volta aqui alguns slides. Se não tem economia de escala, não tem como minimizar custo, e tem essa questão de transposição de barreira comercial, o jeito se tem isso, se não tem essas vantagens, o jeito é exportar. Então, eu vou acessar aquele mercado exportando. Um dia mais na frente, se tiver vantagens de localização, por exemplo, se encontra um país de renda mais alta, ou você consegue achar um insumo com preço bom, aí você pode pensar em ID ou licenciamento, tá? E se não, é exportação mesmo, é o primeiro estágio, tá? Agora, vamos supor que você percebe que é possível fazer o ID ou licenciamento. O que eu vou topar fazer aqui? Em geral, o ID, tá? Em geral, é o ID mesmo. Inclusive, se houver vantagem de internalização, não dá para licenciar. Acabei de mostrar para vocês que essas questões de transferência de tecnologia são muito complicadas, então eu vou mesmo realizar o ID, tá? Eu só vou optar pelo licenciamento, né, que é a minoria dos casos, se aquela questão aqui, volta o slide, se essa questão de transferência de tecnologia for fácil ou tranquila de resolver. Então, por exemplo, estou aqui nesse segundo estágio, eu sou uma empresa americana indo para a Áustria, eu sei que, em geral, é o ID mesmo, mas eu posso licenciar se eu quiser. Por quê? Porque é muito improvável que na Áustria
eu vou ter algum problema de internalização, né? Algum problema com transferência de tecnologia. Agora, se for estiver indo para o Iraque ou para a Bolívia, já é mais complicado. Ou mesmo para países como o Brasil, Rússia. Gente, a Rússia é um gigante, mas a Rússia não é um país fácil. Esse tipo de coisa aqui, de direito de propriedade, quando você vai para o mercado russo, você tem que ter muito cuidado. Então, não é só país em guerra, país mais pobre, que você tem problema de transferência de tecnologia, não. A Rússia, ou mesmo o Brasil, né? Pensa bem, vocês conhecem nosso país, mesmo o Brasil, às vezes, licenciamento pode ser complicado quando se chega naquela esfera lá né, da transferência de tecnologia. Então, o jeito é o ID mesmo. Ou então ficar em casa exportando. Tá? Então, esse aqui, nesse slide, é um modelo de tentativa de explicar como ir para o exterior. Tá? Então, a ideia é essa, que a maior parte das empresas, nos estágios iniciais, fica mesmo na exportação, porque não tem vantagem de localização inicialmente. Agora, se eu conseguir explorar essas vantagens de localização, aí sim eu posso pensar em ir para o exterior e ir para o segundo passo, aí pensar no ID ou no licenciamento. A maior parte vai pelo ID mesmo, investimento direto externo, uma outra vai licenciar, mas quando não houver questão de transferência de tecnologia. Beleza, pessoal? Deu para entender mais ou menos esse modelo aí de determinantes do ID? Relativamente tranquilo, né? Bom, quero falar mais duas coisas sobre determinantes de ID antes da gente se despedir. Antes de passar para um outro ponto, né? Já estamos na metade final da aula. A questão que eu queria colocar em primeiro ponto é que já está claro essa ideia da vantagem da localização, né? Então, não lembra que no começo da aula eu falei sobre substituição entre ID e exportação? O que acontece é exatamente isso. Geralmente, uma empresa prefere exportar, porque é mais fácil ficar em casa, eu mando de longe os produtos, blá, 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 tudo isso que a gente já falou. Se houver vantagem de localização, eu posso ir para o exterior. Quando há essas vantagens, olha o que acontece. Em geral, o ID e a exportação, eles são substitutos. Por quê? Porque pensa bem, se eu tenho uma fábrica de automóvel, sou alemão, sou a Audi. Aí eu abro uma fábrica de Audi A3 no Brasil, que nem aconteceu aí, o Audi foi produzido lá no Paraná durante muito tempo. Se eu exporto, se eu estou produzindo lá no Brasil o Audi A3, para que exportar o Audi A3 desde a Alemanha para o Brasil? Não faz sentido, né? Então, porque eu já tenho o carro localmente, então o que acontece é que, nesse caso, o ID e a exportação são substitutos mesmo. Tá? Quando eu vou para o exterior, eu estou substituindo algum fluxo de exportação que eu tinha antes. Geralmente é assim. Então, geralmente, os dois são substitutos. Mas olha que interessante como, às vezes, os dois são complementares. Tá? Os dois se complementam, a exportação e o ID. Em dois casos, quando existe comércio entre investimento entre indústria ou quando existe possibilidade de integração vertical. Integração vertical, né? Lembra, vertical, assim, né? Você tem uma empresa aqui e por embaixo dela você tem os insumos. Quando eu vou comprar um insumo num certo país, invisto lá para comprar um insumo e mando o produto do país original, quando eu faço isso, isso é uma integração vertical. Exemplo, uma empresa transnacional que está num certo país, ela vai para outro país, monta uma filial, compra esses insumos, manda para o país de origem, produz o produto e do país de origem vai para esse outro país aí. Essa ligação entre produto e insumo dentro da própria empresa é chamada de integração vertical, tá? Inclusive, eu estou fazendo como é que fala? Uma operação dentro do setor, né? Dentro da própria empresa. O insumo eu trago de um país, produzo no outro e troco esse produto, vendo para os dois países, tá? Então, no caso da integração vertical, os dois fluxos, eles são complementares. O insumo eu exporto do país onde eu fui produzir,
para o país, para a matriz. Entendeu a ideia? Ó, eu fui para um certo país, comprei uma filial lá. Essa filial vai produzir o meu insumo. Esse insumo vai para a matriz. Esse insumo é usado na matriz e vira produto, e esse produto vai para o país onde você está produzindo o insumo. Tá? Então, nesse caso, integração vertical, os dois não são substitutos, eles são complementares, porque o insumo está vindo para cá e o produto está vindo para cá. Essa é a ideia. O insumo sobe, o produto desce, dentro da integração vertical. Essa é a ideia. E o investimento e comércio intraindústria é o seguinte: intraindústria, vocês já sabem bem o que é isso, dentro do próprio setor. Tá? Se o Brasil troca automóveis com a Alemanha, ele manda um tipo de automóvel e recebe outro tipo de automóvel. Então, olha o que acontece quando a Audi decide vir para o Brasil produzir o Audi A3. Primeiro, ela decidiu vir para o Brasil por causa da vantagem de localização, aquela primeira ona lá. Qual que era mesmo? Porque no Brasil tinha demanda para o Audi A3. Ótimo, beleza pura. Aí, olha o que acontece. Ela produz o Audi A3 no Brasil, só que tem gente de renda que compra os outros produtos da Audi. Por exemplo, o A4, o Audi A6, o Audi A8. Então, olha a ideia aqui de comércio e investimento em indústria é que eu investi na produção local do Audi A3 e menor, porque são automóveis mais caros, né, vai vender menos unidades, eu ainda uso a exportação. Então, o ID veio para o carro-chefe, que é o A3, que é o mais barato, sei lá, 150 mil reais, mas eu vendo mais unidades. Esse veio ser produzido no Brasil. Esse veio como ID. Agora, os outros continuam como exportações. O Audi A4, o Audi A6, o Audi A8. Então, essa combinação aqui de comércio e investimento entre indústria, nessa direção aqui dos dois. Tá? Então, nesse caso, também os dois são complementares. Por que complementares? Porque complementa a linha do produto no Brasil. Então, aqui no Brasil, tenho todos os Audis disponíveis. Um produzido localmente e os outros importados. É essa a ideia. Tá? Então, esse aqui era um ponto que eu queria comentar para terminar nossa discussão de ID. E o segundo ponto é que essa explicação aqui, ó, essa explicação, vocês viram resumido aqui, nesse modelo de 2 estágios, né, exportação versus ID e licenciamento do outro, é uma explicação incompleta, mas razoável para tentar explicar os determinantes do ID, mas é incompleta porque tem um monte de fatores que você não consegue colocar nessa teoria aí. Por exemplo, fatores macroeconômicos. E eu vou te dizer, às vezes, os fatores macroeconômicos, eles influenciam e tiram aquela vantagem que você tinha, vantagem de localização. O fator macroeconômico vai lá e come tudo. Quer ver? Câmbio desvalorizado, inflação, juros altos, joga essas variáveis instáveis da macroeconomia. É que vocês aí cresceram nesse ambiente que o Brasil, desde os anos 94, 95, com o Plano Real, vocês cresceram num Brasil estável. Mas e quando tinha, nos anos 80, nos anos 90, aquela inflação alta? Câmbio desvalorizado. A sua vantagem de localização ela é erodida, perde a vantagem. Então, você não vai conseguir mais explicar. Então, por que na Argentina as empresas não estão indo mais tanto para a Argentina? Porque instabilidade macro, né, muito grande. E aí, instabilidade macro pega suas vantagens de localização e joga no chão, né? Às vezes tem questão microeconômica, que eu mencionei, ou mesmo poder de mercado muito grande, tá? que afeta essa distribuição. Quer ver um exemplo? Índia. O poder de mercado da Tata no mercado de automóveis na Índia é muito grande, muito grande. Então, as empresas de automóveis vão lá, vende para os indianos, só que a Tata tem um poder de mercado incrível, inclusive com compras governamentais, que eu já contei para vocês essa história. Né? Então, às vezes, tem fator micro e macro que joga no chão a sua possibilidade de ter vantagens de localização.
Então, a maior parte dos países que não consegue atrair investimento direto externo, tá, é um pouco por causa de não ter vantagem de localização, né? A questão da demanda, da oferta, dos fatores, mas muitas vezes é por causa de instabilidade macro e de fator micro também, viu, gente? E para terminar, outros dois pontos que também costumam ser importantes é a questão dos arranjos produtivos, né? A cadeia global de valor, que é uma rede de empresa mais dividida, mais fragmentada, mais atomizada, como a gente vai ver no tópico 10, ela não cabe em qualquer lugar do mundo. Difícil de você pegar, por exemplo, no Iraque de hoje, ou na Síria de hoje nem se fala, né? Mas numa boa parte daqueles países, umas etapas das cadeias globais de valor nesses países, por conta que um formato institucional bem específico, né, e que requer algumas coisas que esses países não têm. Então, a questão das CGVs dificultou um pouco a ideia das vantagens de localização. E, finalmente, outra coisa que também influencia na perda de vantagens de localização é a questão do ambiente de negócios e da governança. Ambiente de negócios, estrutura de investimento, altos custos de transação, altos impostos, que a gente costuma chamar aí de custo Brasil, essas coisas atrapalham o ambiente de negócios e diminuem a sua vantagem de localização. Governança, por exemplo, corrupção, né, instabilidade política. Vocês conhecem um país instável politicamente? Conhecem, né? Respeito ao direito de propriedade. O Brasil até que tem na lei, mas em algumas regiões do Brasil, como naquela parte lá do sudeste do Pará, o direito de propriedade é complicado, né? Você vai comprar uma terra lá, tem 3, 4 donos daquela terra. E a questão da infraestrutura, muitas vezes não tem infraestrutura, e aí a governança daquele país vai para o beleléu, e lá se vão as vantagens de localização. Então, né, os piores né, fatores aí que atrapalham o uso das vantagens de localização para atrair ID é instabilidade macro, problemas micro, do tipo ambiente de negócios e falta de governança no país. Tá bom? Tudo bem. Vou agora falar, então, finalmente, da última questão do ID, dos impactos no país receptor de ID. 2, 3, 4. 4 slides, para a gente terminar essa discussão. O ID, ele impacta o país receptor. Na verdade, quando o país que emite o fluxo de ID também, de certa forma, é impactado, né? Mas a gente costuma pensar, quando você fala de impacto do ID, o impacto de quem está recebendo aquele fluxo de ID. Tá? Tudo bem que o país emissor também é impactado, mas vamos para termos de discussão aqui, vamos pensar, olha, estou recebendo ID. Isso é bom ou isso é ruim? Na verdade, embora a tendência é pensar que é bom, ou tem pessoas que a tendência é pensar que é ruim, né? Mas, enfim, o ponto é que vão existir fatores benéficos, mas fatores custosos também. Vão existir tanto benefícios quanto custos para um país que recebe ID. Então, eu vou mencionar um pouquinho rápido aqui, tanto os benefícios quanto o custo de se receber ID. Tipicamente, os pontos positivos é que quando você recebe investimento direto externo, tipicamente não, certamente aumenta a produção, porque o fluxo de ID é para isso, é para aumentar a produção local. Né? E aí você vai certamente contratar pessoas, em geral, mas nem sempre, o fluxo de ID traz um aumento nos fluxos de emprego e nos fluxos de salário que vem junto com esses novos empregos. Uma vez que você aumente a produção, o governo recebe impostos, então tem um aumento na receita tributária, e muitas vezes essa produção que chegou naquele país, que está nascendo ali, ele serve parcialmente para ser exportado também. Então, ajuda tem esse benefício
adicional de possibilidade de aumentar exportações daqueles países que recebem o ID. Economias de escalas, às vezes, você consegue realizar, é aquela primeira vantagem de localização, né? Você consegue proporcionar habilidades técnicas e administrativas, além de nova tecnologia. Quando essas habilidades técnicas e administrativas, quando essa tecnologia vem junto com o investimento, a gente pode dizer que, parcialmente ou totalmente, o país que absorve o ID absorve também, né, para a sua mão de obra local, novas técnicas, novas condições administrativas e, eventualmente, até uma nova tecnologia que pode se difundir ou não do país, né? E, muitas vezes, você tem um monopólio doméstico de um setor e o ID vem concorrer com aquele monopólio doméstico. Quase sempre isso ocorre, tá? Não vou dizer que é sempre isso, porque, como eu já disse aí, tem alguns monopólios domésticos muito fortes, que nem o exemplo da Tata na Índia, que eu mencionei, né? Enfim, você pode vir aí 200 empresas de automóvel na Índia, tá lá a Tata forte, firme e forte. Então, em geral, esses são os benefícios. Os custos, eu também listei mais ou menos 6 custos, eu vou explicar, até porque um deles ficou muito grande aqui, a explicação. Eu vou mencionar meio de forma reduzida, de forma compacta, os possíveis custos que um país receptor de ID pode ter. Impacto nos termos de troca, tá? Alguns casos, e geralmente o país que isso acontece com um país que tem uma estrutura industrial mais pobre, mais, como eu vou dizer, menos completa, né? Não é um caso, por exemplo, de um país como o Brasil, que já tem vários setores, né? Mas, em geral, quando você recebe um fluxo de ID e um setor vai receber aquela produção e vai começar a produzir, eventualmente até exportar, ele impacta o mercado local e impacta concorrendo com o preço dos produtos em geral, né? Então, pode gerar até um efeito inflacionário, um efeito mesmo nos termos de troca. Lembrando que termos de troca é preço das exportações dividido pelos preços das importações. Então, esse produto chega exportando, né? E, enfim, como que isso impacta os outros setores, né? Aquela doença holandesa é um exemplo disso aqui, né? Um setor impactar e gerar inflação em todos os outros. Novamente, não acho que num país como o Brasil isso possa ocorrer, mas em alguns países menor, com uma economia menor, menos diversificada, isso aqui pode ocorrer, sim. O que mais? A ideia do preço de transferência. Muitas empresas fazem isso, inclusive com questão para tentar diminuir lucro para exportar, para poder pagar menos imposto, tá? Você finge, entre aspas, né, que um produto é dentro de uma matriz, dentro de um sistema de matriz e filial, você tem as duas aqui, né? Você contabilmente exporta, ou mesmo, na verdade, fisicamente, mas no ponto de vista contábil também, você vende insumos para a matriz por um preço mais baixo para poder transferir lucro e ser menos taxado num dos dois países, numa das duas pontas, né? Isso é chamado de preço de transferência. Quando você faz um preço no mercado, você vende para a própria matriz por um preço diferente que seria no mercado internacional. Isso é uma espécie de dumping, sim. Portanto, como eu vou dizer, execrado pela OMC, né, proibido até pela OMC, mas em algumas empresas registram isso e é um possível custo do ID acontecer em alguns casos, né? Que mais? Outra coisa também que é raro de acontecer hoje em dia, mas já aconteceu mais, é que o investimento do ID, ele faz, como é que fala isso? Ofusca todos os outros tipos de investimento, tá? Então, ou seja, eu recebo, sei lá, olha só, meu PIB é de 5 bilhões.
Meu país é pequenininho, 5 bilhões. Aí eu recebo um PIB, um investimento direto externo, de 1 bilhão, 20% do PIB. O impacto disso na economia é enorme, né? E aí o investimento fica todo, como eu vou dizer, canalizado nesse setor e acaba ofuscando investimento em outros setores. Então, a economia que poderia diversificar acaba ficando mais dependente desse um setor, né? Esse efeito se chama crowding out. Talvez você já deve ter ouvido falar na macroeconomia, mas quando um tipo de investimento faz com que os outros tipos de investimentos caiam, tá? É a ideia de ofuscar, né? Um investimento acaba ofuscando todos os outros. Enfim, de novo, em alguns países pode acontecer isso, mas numa economia mais robusta, né, maior, já é mais difícil de acontecer isso. E a mesma coisa, como poupança é igual a investimento, né, enfim, eu estou recebendo ID, um país que está recebendo ID pode chegar e não querer mais se esforçar para conseguir uma poupança doméstica maior. Envio de lucro às matrizes, instabilidade no balanço de pagamentos na taxa de câmbio. Deixa eu explicar isso aqui, porque vários economistas mais alinhados à esquerda sempre apontaram essa possibilidade de que isso ia acontecer no Brasil depois de um tempo que os investimentos recebam 1 bilhão de investimentos, tá? Aí recebi, nossa, foi ótimo o meu balanço de pagamentos receber 1 bilhão. Só que é o seguinte, esse 1 bilhão veio, comprou um banco. No ano seguinte, eu vou enviar uns lucros. No ano de 2001, eu vou enviar um lucro para a matriz. Por quê? Ué, porque agora eu sou uma empresa espanhola operando no Brasil, empresa estrangeira envia lucro para a matriz. E eu envio, vamos dizer, 10 milhões. Pouco comparado com aquele 1 bilhão, mas é um dinheiro. Aí no ano seguinte eu mando 50 milhões. No ano seguinte eu mando 100. E a partir daí mando 100, 100, 100, 100, 150, 200, 250, todo ano. Isso com um banco, uma empresa. Agora multiplica isso por várias empresas multinacionais. Né? Então, quem recebe muito ID, né, ID receptor, quem recebe muito ID, as empresas que investiram naquele país vão querer mandar lucro para a matriz. E esse efeito do lucro da matriz pode começar a crescer e se for, e como é uma saída de divisas, o balanço de pagamentos pode ficar negativo por causa disso. Então, enfim, teria que ter algum outro efeito no balanço de pagamentos que compensasse isso. Tá? O Brasil andou recebendo muito ID na década de 2000 e menos na década de 2010, mas até o momento, 2021, não houve nenhuma instabilidade no balanço de pagamentos por causa de envio de lucro, no caso do Brasil. E, de novo, há 20 anos atrás, alguns economistas de esquerda juravam de pé junto que isso ia acontecer. Isso ainda pode vir a acontecer, tenha dúvida, mas é só para mostrar que esse é um possível custo do ID, tá? Que isso pode acontecer, certo? E, finalmente, um exemplo mais exagerado pode ser que ocorra a total perda de controle sobre a política doméstica, de modo que um ID exerça um poder suficiente tão grande que o país perca parte ou total da sua soberania. Sem comentários, né? Mas, enfim, pode ocorrer, né, afetar a soberania, mas para mim a probabilidade é bem baixa que isso aconteça. E aí, benefícios alguns, custos alguns, qual o efeito líquido? O que prevalece, benefício ou custo? Dá para saber? Lógico que não, né, gente? Não dá para saber a priori. Então, o objetivo aqui foi, nessa discussão, dizer o seguinte, ó, esses são os determinantes do ID, tá? Beleza. Às vezes, esses determinantes não funcionam por causa de instabilidade macro, problema no ambiente de negócios, tá. Certo. Tudo bem. Além disso, quis mostrar para vocês que o ID ele não é neutro. Tá? Quem recebe ID
vai ter alguns benefícios, mas vai ter alguns custos também. Então, a questão é, quando você avalia essa ideia de benefício-custo, o primeiro ponto que surge é a ideia de que não tem mesmo uma regra geral que vai dizer, ó, vai ter sempre mais benefício do que custo ou mais custo do que benefício. Depende de país para país, depende da questão temporal também. Olha, a gente estava falando da Argentina, nossa, a Argentina nos anos 2000 teve problemas seríssimos com a estabilidade macro. Então, era de se esperar que o fluxo de ID na Argentina fosse despencar naquele período. Enquanto o Brasil estava recebendo um monte de ID, a Argentina estava recebendo conta-gota, aliás, não estava recebendo nada. Né? Eles ficaram inadimplentes com o FMI, então o balanço de pagamentos da Argentina foi muito complicado durante durante um bom tempo, melhor dizendo. Tá? Mas é isso, eu não vou dizer, então, de maneira ingênua, que o fluxo de ID é sempre benéfico, uma beleza para o país que recebe o ID. Não, tem alguns desses custos que podem aparecer mais ou menos, certo? Mais ou menos. E aí, o segundo ponto que eu queria dizer é que também surgiu aí nos últimos 30, 40 anos, adivinha o quê? Certo. Sim, sempre ele, o governo, né? Os governos apareceram fazendo políticas para lidar com o ID, política de investimento direto externo. Então, lembra até na OMC, que a OMC servia para quê mesmo? Para liberalizar o comércio, mas vocês lembram que na OMC começou a surgir outras questões, temas de Singapura, lembra disso? O que é um dos temas de Singapura? Investimento, como lidar com investimento direto externo. Por quê? Porque alguns governos estavam fazendo umas políticas de investimento direto externo restritivas. Tá? Então, aqui eu listei para vocês algumas políticas de investimento que alguns países andaram, como eu vou dizer, implementando ao longo do tempo para lidar com o ID. A ideia é não barrar o ID, mas ver que, se tiver algum custo que para mim é complicado, nós vamos tentar mitigar esse custo, tá? Para melhorar a razão custo, relação custo-benefício. Já que tudo na vida é assim mesmo, né? Tudo tem benefício, tudo tem custo, a própria essência da ciência econômica é essa, né? Tudo na vida tem benefício e tem custo. Então tem que fazer um balanço aí para ver como que a gente lida com os dois, com o benefício e com o custo. Aqui também aparece a mesma discussão, ou seja, políticas de governo para lidar com a questão de investimento direto externo, que minimize custo e que maximize benefício. Então, aí algumas empresas tiveram, alguns países tiveram umas ideias brilhantes, entre aspas, aí, não, exigência de desempenho, tá? Nós só aceitamos ID se tiver pelo menos X% de pessoas contratadas no país, porque, um parênteses, deixa eu fazer um parênteses aqui, a China é danada para tentar infringir isso aí. Eles vão, eu lembro de um caso de Angola, a China foi lá fazer uma fábrica de sei lá o que agora, não consigo lembrar do que. Aí, essa fábrica, adivinha, os chineses, eles contrataram angolano para construir essa fábrica? Nananina não, trouxeram aqueles chineses, milhares deles, da China, para construir a fábrica lá em Angola. Então, para você minimizar isso, você obriga que tenha funcionários locais, X%. Outra coisa, está mandando muito lucro para o país sede? Vamos botar um teto. O máximo que vocês podem colocar é X milhões de dólares ou X% do faturamento. Sei lá. Outra coisa, eu não quero bagunçar meu balanço de pagamento, porque vai ficar saindo lucro, saindo lucro. Vocês têm que exportar um pouco também, porque se vocês exportarem, entra dólares, entra moeda forte no meu país. Tá? Outra política. Conteúdo de insumo doméstico. Já falamos sobre isso, né? Lembra do caso da Honda? Que o motor da Honda estava vindo do Japão, só que o motor é o coração, a parte mais cara do automóvel. Então, a Honda foi obrigada a produzir o motor no Brasil. Proibição de ID em setores estratégicos. Brincadeira.
O setor de petróleo e gás sempre sofreu com isso. Países proibindo o investimento direto externo no setor de petróleo e gás. Incrível. Então, é o que a gente fala do tema de Singapura de liberalização dos investimentos, é uma tentativa de fazer com que países não coloquem tantas políticas de restrição ao investimento. Mas se essas políticas existem, vocês agora entendem por quê, né? É porque tem benefícios, mas tem custos do ID. É uma tentativa de lidar com esses custos do ID. Beleza? Bom, olha, 2 últimos slides. Essa atividade tópico 8 é para vocês darem uma pensada e mandar aí nos próximos 7 a 10 dias. Tá certo? Esse exercício, 2 exercícios aqui, eu também vou só comentar, até porque nós já falamos bastante sobre isso daqui. A primeira questão é aquele modelo de decisão entre ID, licenciamento de um lado, e exportação do outro. Tá? E me explique a decisão da multinacional entre essas 3 formas de produção, o ID, o licenciamento e exportação. É só um resumo, tá, gente? Não é para escrever um romance ou uma dissertação, uma tese. Não. É só um resumo de o que você entendeu entre as 3 formas. Aliás, isso aqui não é para entregar exercício, o que é para entregar é a atividade. O exercício é basicamente o que nós estamos fazendo aqui, né? A ideia. ID, ele é, se tiver vantagem de localização, eu vou para o ID ou licenciamento, ao invés de exportação. As exportações é só quando não há vantagem de localização. E como eu decido entre ID e licenciamento? Em geral, eu decido pelo ID. Tá? O licenciamento é só quando vai existir vantagem de internalização forte, naquele caso. Por que a explicação para a produção internacional em termos de vantagens locacionais é incompleta? Porque esse modelo aqui não leva em conta fatores macro, fatores micro, né, e fatores fatores macro, fatores micro e fatores institucionais da cadeia global de valor e outros fatores micro, como ambiente de negócios e governança. Então, quando a gente tenta fazer essa explicação, diz que é incompleta por causa disso, né? Tem outros fatores que não estão nesse modelo número 1 aqui. Então, agora, essas 2 aqui, é que eu gostaria que vocês entregassem aqui, ó, atividade 8, entregassem nos próximos 7 a 10 dias. A questão 1, quais são as vantagens determinantes na decisão de uma empresa internacionalizar? Já falamos, vantagem de localização, vantagem de internalização. É só explicar sem escrever um romance. E a segunda questão é um resumo, aqui, ó, explique de forma resumida, um resumo da ideia dos benefícios versus os custos para receber ID, tá? Quais os efeitos líquidos, que é o benefício menos o custo? Tudo isso que nós falamos aqui, me diga, escreva de maneira resumida o que você entendeu dessa discussão. Isso que é importante, o que você entendeu. E quais respostas do governo? Tá aqui, né? Muitas respostas, né? Porque o governo, respostas que eu quero dizer são essas políticas aqui, né? Políticas que os governos fizeram para lidar com os impactos do ID. É isso. Atividade 8 é isso. Não sei se alguém tem alguma questão ou pergunta ou dúvida.